Nós já declaramos uma palavra profética a Ele, que o Senhor possa cumprir, ó Deus amado, sobre a vida dele. Espírito Santo, que esses recursos que chegam até aqui possam continuar sendo bem administrada pelo gestor da casa. Espírito Santo, que o Senhor continue direcionando e fazendo o teu querer e ampliando as tendas como o Senhor já tem feito. Pai amado, nós consagramos essa oferta ao Senhor e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E nesse momento, quero chamar aqui o nosso pastor, o pastor Gustavo. Vamos recebê-lo com um aplauso, amém? Amém, glória a Deus. Se é para Jesus, é bem mais forte misturado com glória a Deus e com aleluia. Aleluia. Cadê os crentes do glória a Deus, do aleluia? Meu irmão, não dá, eu não consigo ficar numa atmosfera de culto e não estar totalmente voltado a isso. E logo eu entendo quando Paulo diz assim, apresentei o vosso culto racional ao Senhor. Né? E o culto racional, ele existe em 3 dimensões. É um culto em que você está com o seu corpo no culto, a sua alma e o seu espírito. Então, se você está prestando o seu culto racional, você aplaude, você glorifica, você recebe, você dá glória a Deus, você fala com o irmão do lado, meu irmão, porque você está nessa atmosfera de glória que é a casa do Senhor, a presença do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. E eu prometo, eu não vou deixar você dormir nessa noite, porque essa noite eu quero falar com você. Deus te trouxe aqui para falar que Ele está te levando para um outro nível. Quantos recebem nessa noite? Aleluia. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra sobre você. Ele está te levando para um outro nível. Mas para você ir para um outro nível, você precisa de um posicionamento diferente. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? Aleluia. O novo nível exige de nós um posicionamento diferente. Eu não posso viver coisas novas com comportamentos antigos. Quantos estão me entendendo nessa noite? Eu não posso acessar o novo se eu ainda tenho o velho na minha mão. Eu não posso querer que Deus faça algo novo na minha vida, viver novos estágios, novos níveis, se você ainda está com o velho na sua mão, se você ainda se comporta do modo velho, do modo antigo. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te levar de nível. E quando eu falo de nível, eu falo no âmbito espiritual. Você vai ser elevado de nível, porque crente que é elevado de nível na patente de crente, ele anda mais confiante, ele não se abala por qualquer coisa. Eu posso ouvir um amém no nome de Jesus? Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui? Deus está querendo uma igreja que não viva no mesmo nível o ano todo. Não, você passa de estágios de nível. Meu irmão, quando eu falo nisso e quando Deus me deu essa palavra, eu imagino aquele videogame que você vai passando de nível. E a vida cristã é assim. E eu queria falar com você nessa noite sobre um novo nível. Mas o novo nível exige um novo posicionamento. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos meditar através da história de Josué. Josué, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1, depois o capítulo 3, o versículo 13 e o 17. Eu vou lhe dar aqui um tempo para você abrir no nome de Jesus. Primeiro abra Josué capítulo 1. Quantos encontraram? Eu posso ouvir um amém ou misericórdia? Amém. E eu queria que você lesse comigo Josué capítulo 1. Vai falar assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora vá para o capítulo 3, versículo 13. A palavra vai dizer assim: porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor,
o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Agora vá no versículo 17 do capítulo 3, vai dizer assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam, firmaram os pés no Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Será que você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Então, para eu falar com você nessa noite sobre um novo nível, que esse novo nível vai exigir de mim e de você um novo posicionamento, nós vamos meditar sobre a história de Josué. Quem era Josué? Josué era um general de guerra, servo, como a palavra diz, de Moisés, no versículo 1, no capítulo 1 que a gente acabou de ler, versículo 1 de Josué. Josué era um general de guerra e era servo de Moisés. Moisés era aquele o qual Deus levantou para livrar o povo de Israel, livrar o povo da escravidão, livrar o povo, tirar o povo que estava sofrendo. E determinada hora, Deus guarda Moisés e precisa passar o cajado para Josué. Se você lê Deuteronômio e se você lê essa passagem, você vai ver que Josué, ele não estava nada confortável de passar de uma função de general de guerra agora para uma função de guiar o povo. Por quê? Porque a Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. Era uma responsabilidade muito grande. Era uma responsabilidade de guiar o povo para aquilo que Deus já tinha liberado, para a terra que Deus já tinha garantido. Mas no capítulo 1 de Josué, você vai ver uma fala do próprio Deus com Josué, dizendo assim: ó, morreu. Meu servo Moisés, a qual você servia, morreu. Você precisa agora tomar uma posição. Você precisa agora se levantar. Para quê? A Bíblia diz que o próprio Deus diz a Josué: olha, dispõe-te, porque agora você vai passar esse Jordão, e não só você, mas todo esse povo. E logo nesse primeiro capítulo de Josué, a gente vê que a vida que Josué viveu com Moisés, a trajetória, o aprendizado e tudo que ele viu, nesse momento ele precisou se posicionar, porque a nossa vida, meus irmãos, sempre vai requerer uma mudança e um posicionamento diferente. Amém? Quantos estão comigo nessa noite? A sua vida, ela sempre, no âmbito do seu trabalho, no âmbito da sua trajetória, ela sempre vai requerer de você um posicionamento. Então, nesse dado momento da história de Josué não foi diferente. A vida e o próprio Deus disse a ele: ó, dispõe-te, eu preciso que você se posicione, porque você vai atravessar o Jordão, não só você, mas todo esse povo. Então, essa mudança de nível, esse posicionamento, é o que o Senhor espera da sua igreja. Deus chama a sua igreja para viver um nível diferente. E você deve estar pensando: mas meu Deus, eu não tenho avançado, eu não tenho vivido coisas diferentes com Deus, eu não tenho vivido novos níveis. Mas se Jesus te trouxe aqui nessa noite, foi para te dizer: eu estou fazendo você atravessar esse Jordão. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? E se você lê a história de grandes homens de fé na Bíblia, você vai ver que em dado momento eles precisaram se posicionar em fé, para que ocorresse essa mudança de nível, para requerer essa mudança, para requerer esse novo de Deus que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu entendo, e vendo a história não só de Josué, mas também de outros homens de fé da Bíblia, eu entendo que o novo nível vai requerer de nós não só o querer, mas o obedecer àquilo que Deus está liberando.
O novo nível, não basta só você dizer, não, Deus está bem. Não, você tem que começar a obedecer aquilo que Deus está liberando para você. Porque imagina comigo, se Deus falasse com o próprio Josué, e ele estava naquele momento enlutado, Moisés tinha morrido, e Deus falasse com ele assim, ó, dispõe-te, se posiciona. Ele dizia, não, Deus, eu creio. Mas se isso não gerasse nele uma obediência ao ponto de fazer ele decidir e obedecer à voz do Senhor, nada teria acontecido. Então, a mudança que você está esperando acontecer vai começar a se mover quando você começar a decidir, não só ouvir, mas executar aquilo que Deus está falando com você. A mudança que nós esperamos que Deus faça na nossa vida não parte de um lugar em que você tem que esperar Deus descer do céu para fazer aquilo que você pode fazer. E Deus te trouxe aqui com muito amor para te dizer, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Mas aquilo que é para você fazer, Deus está te dizendo nessa noite, dispõe-te, se posiciona. Eu já liberei essa palavra, você só tem que fazer. Então Israel já tinha uma promessa, mas agora eles precisavam fazer uma travessia, eles precisavam atravessar o Jordão para então chegar na terra prometida. Então Deus fala com Josué, olha, dispõe-te, se posiciona, eu preciso que você, para viver um novo nível, uma nova realidade, uma nova herança, que você se posicione. E ele não só se posicione, mas também obedeça a voz do Senhor. Então, essa mudança não parte de um lugar de sacrifício. A Bíblia vai nos falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Não, fale comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E meu irmão, deixa eu te falar com tanto carinho, às vezes você está sacrificando tanto na sua vida, enquanto Deus está olhando para você dizendo assim, quando é que você vai começar a obedecer, para você começar a viver a realidade que eu já tenho liberado sobre você? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não estava mandando Josué sacrificar, Deus queria que ele se posicionasse em obediência. A palavra de Deus para você itinerante nessa noite é, se posicione, mas também obedeça no nome de Jesus. A mudança que nós tanto esperamos não vai depender de sacrifício, porque é melhor obedecer. Vai depender da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E essa subida de nível também vai requerer de nós uma consciência de que, vamos lá, voltando para a história de Josué, para que você entenda nessa noite. O povo tinha uma promessa, sim ou não? O povo tinha uma promessa, sim ou não? Sim, o povo tinha uma promessa de Deus que era herdar a terra prometida. Deus tira eles do Egito, faz eles passar pelo deserto e eles carregavam essa promessa. O povo tinha uma promessa, o povo precisava agora nesse estágio, depois da morte de Moisés, estava com um problema. Eles precisavam atravessar o rio Jordão. Então Deus fala com Josué e ele pede para Josué se posicionar, obedecer e fazer o quê? E passar. A primeira palavra que Deus fala com Josué diz assim, eu vou fazer você passar pelo Jordão. Você vai atravessar o Jordão. Você vai passar pelo Jordão. Para você subir de nível na sua vida, meu irmão, você tem que entender isso aqui nessa noite. Você passa pelo problema, não o problema passa por você. Será que você recebe isso aqui no nome de Jesus? Deus está te dizendo, meu irmão, minha irmã, você passa pela dificuldade, não é essa dificuldade que passa por cima de você, no nome de Jesus. Você passa por problema, não é esse problema que passa por cima da sua família, no nome de Jesus, não. Isso é uma mentira do inimigo. Nós caminhamos com Jesus e com Jesus nós passamos pelo problema. Então, para você subir de nível,
e passar nesse nível, você precisa ter essa consciência de que eu tenho um problema, como Josué tinha um problema, mas ele estava de lado e diante de um Deus que Ele não deixa a gente passar sozinho pelo problema. Pelo contrário, nós estamos aqui diante de um Deus que durante o problema, enquanto estamos passando, Ele caminha conosco, igreja. Quem anda com Jesus não tem problema. Quem anda com Jesus passa pelo problema, porque Jesus não deixa o problema passar por cima de você. Receba isso no nome de Jesus. Deus te chamou nesse culto para falar com você. Esse problema, essa dificuldade, essa escassez, isso que está acontecendo não vai te matar. Não, meu filho, você vai passar por ele. Tem 2 ou 3, Jesus, que está pegando, Senhor, a palavra. Glória a Deus. E o próximo nível começa com um posicionamento de fé. Por quê? Porque Israel tinha um destino. E o destino, como a gente já falou, era a terra prometida. E Israel estava indo para aquilo que Deus tinha garantido. E Deus já tinha falado. Deus já tinha liberado. E o povo sabia da promessa, do destino, daquilo que Deus ia fazer. Mas é o que tinha no caminho, um problema. No caminho tinha um problema. E esse problema lá em Josué se chamava Rio Jordão. Eles precisavam atravessar aquele rio. Mas sabe o que é mais lindo com o meu e com o seu Jesus? É que Jesus, o povo tinha um destino e tinha uma promessa. E tinha um empecilho para chegar na promessa. Mas Jesus, Ele não muda o destino. Sabe o que Jesus muda? Ele muda eu e você para chegar no destino. A mudança que você está pedindo a Deus, Ele está te dizendo nessa noite: eu não vou mudar o destino daquilo que eu já falei. A minha palavra, ela não volta vazia. Ele está te dizendo: eu vou mudar você, para quando você chegar lá, você está pronto para desfrutar daquilo que eu já liberei sobre a sua vida. Ele não muda. Ô Josué, levanta e vamos atravessar, vamos criar. Não, tem esse problema. Josué, dispõe-te. Tem um posicionamento de fé. Eu vou mudar você e o povo de Israel para passar por esse problema. Eu não vou mudar o destino. Você já tem um destino, você já tem uma promessa. Eu vou mudar você para começar a caminhar e crer na minha promessa, que não tem problema que impeça você chegar no destino. Meu Deus, eu sinto uma graça de profetizar sobre a sua vida nessa noite. E quem crê, abre a mão para receber nessa noite. Eu quero profetizar. Ei, esse problema não vai te parar. Deus está te dizendo: eu estou te dando graça para você atravessar. Enquanto você está pensando que eu estou mudando o destino, eu estou mudando você, para você chegar no destino da forma que eu quero. Aleluia. E Deus não muda, mas Ele dá um direcionamento. E é isso que eu acho incrível do meu Deus. Deus, Ele não deixa a gente sem resposta. Ele dá um direcionamento, Ele dá uma visão, Ele aponta e Ele paga a conta, como diz o meu pastor João. E Ele não muda esse destino, pelo contrário, Ele muda o povo de Israel para crer e atravessar nesse problema. E daí começa o que eles estavam vivendo, e que eu lendo, eu via um próximo nível de fé. Um próximo nível exige uma fé diferente. E que fé é essa? A Bíblia fala que Jesus fala com Josué, que Deus fala com Josué, dizendo assim: os sacerdotes que carregam a arca da aliança vão precisar pisar, molhar os pés na água do Jordão, para que elas se abram. Os sacerdotes precisavam colocar os pés nas águas antes do rio se abrir. Então eu vejo que Deus estava levando ao povo a um nível de fé. E eu queria que você pegasse isso comigo nessa noite. Se você for mais para o início da Bíblia, você vai ver que aqui em Êxodo, Deus abre o Mar Vermelho. E como é que Deus abre o Mar Vermelho? Ele manda um vento, e aquele vento abre o mar, e o povo passa em pés enxutos. Mas nesse problema aqui de Josué no Jordão, ele poderia mandar um vento, sim ou não? Poderia, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Mas aqui Ele faz diferente.
E eu amo meu Deus, porque Ele faz diferente, é para nos ensinar algo. Deus poderia aqui no Jordão também mandar um vento, como Ele mandou um em Êxodo, mas aqui Ele estava ensinando um princípio ao povo. E que princípio é esse? Não é milagre para crer, é crer para ver milagre. Meu Deus, teve 3 que pegou aqui. E eu vou repetir para você pegar nessa noite. Deus estava dizendo assim: os sacerdotes têm que colocar o pé no Jordão antes do rio abrir. E um princípio que Ele estava falando para o povo: vocês não precisam de milagre para crer naquilo que eu posso fazer. Vocês têm que crer antes mesmo de ver milagre. Deus está liberando para você nessa noite. Parou de crer? Eu te trouxe aqui para te dizer: começa a crer de novo. Começa a acreditar de novo. Porque você precisa acreditar para ver. Não é ver para acreditar, meu irmão. Deus estava ensinando isso ao povo. É um novo nível. É um nível que vocês não vão precisar ver, vocês só vão agir e crer naquilo que eu liberei. Então, não é milagre para obedecer, é milagre, não é milagre para obedecer, é obedecer para ver milagre. E a gente vê aqui que essa travessia do Jordão, ela procede da seguinte maneira: o milagre não procedeu a obediência, pelo contrário, foi a obediência que procedeu o milagre. Como Deus falou com Josué, Ele apregoou um jejum, pediu para o povo se santificar, declarou a palavra, dizendo que o Senhor faria maravilhas no meio deles. E se você continuar lendo o capítulo 3 de Josué, você vai ver essa travessia como é incrível, como nós aprendemos. E eles obedeceram e viram o milagre. Eles acreditaram antes de ver. E o Senhor, enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu preparava, Ele me falava nisso. Culto fé, o próximo nível da tua vida vai exigir que você obedeça. Mas meu irmão, deixa eu te dizer, o próximo nível que Deus está te levando, Ele vai exigir que você obedeça mais do que reclama. Deus está te dizendo: para de reclamar, porque enquanto você reclama, você está voltando para um ciclo. E Deus está te dizendo: só obedece e confia. O próximo nível que Deus quer te levar vai exigir de você essa obediência. Mas o diabo tem colocado no lábio da igreja uma coisa que é muito perigosa, que é chamada murmuração. Deus está te dizendo: meu irmão, para de murmurar e começa a crer, a acreditar, a declarar, a estabelecer, a se mover. É esse nível de consciência que o Senhor quer da sua igreja. E como eu já falei, o próximo nível também vai exigir de nós deixar o antigo para trás. Quando Israel sai do Egito, quando Deus livra o povo, ele passa pelo deserto. Algumas pessoas murmuravam no deserto, reclamavam no deserto. E eles passaram um tempo no deserto. Foi importante, sim, porque muitas das coisas que passamos na nossa vida é importante. Nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos fortalecemos. E com Israel não foi diferente. Eles passaram pelo deserto e isso foi importante. Mas o deserto não era o destino. E eu queria que você declarasse para um crente que está do seu lado, dizendo assim: essa provação e esse deserto não é o seu destino final. O teu papai te ama demais. Aleluia. E Israel passou pelo deserto e isso foi importante, mas eu repito, não era o destino. Então, para viver um próximo nível na minha vida, eu tenho que deixar para trás o antigo.
Eu quero que você entenda uma coisa: não se vive promessa onde se insiste em permanecer no lugar onde Deus usou apenas para preparar você. Como assim, pastor? O deserto foi uma preparação para Israel. Eles precisavam atravessar o Jordão para viver aquilo que Deus preparou. Então, para você viver coisas novas no Senhor, não insista em permanecer no lugar onde Ele só estava te preparando. O lugar da preparação, ele é diferente do lugar do cumprimento da promessa. Veja, Israel estava no deserto, estava à beira do Jordão, mas não era o destino, era apenas a preparação. Então, o que o Senhor está te dizendo através da história de Israel é que você não deve insistir em querer ficar onde Deus só te usou para preparar. Tem gente que insiste. Deus tira a pessoa de um relacionamento, a pessoa insiste, está lá. Deus tira a pessoa de um emprego, a pessoa insiste. Não, Deus, eu amava. Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, aquilo foi só uma preparação. O que eu tenho para você é muito maior, muito grande. Nem subiu no seu entendimento, você nem sabe. Mas a nossa limitação humana nos faz querer ficar. Nós amamos, nós criamos um conforto. Era muito confortável para Israel ficar à beira do Jordão. Tinha água, tinha peixe. Eles estavam ali, todo mundo, conjecturando com as minhas palavras. Mas eu acredito que seria muito mais confortável do que atravessar, do que crer que Deus abriria. Mas o lugar da preparação não é um lugar para você permanecer, porque não se vive cumprimento de promessa no lugar da preparação. Então tudo que você passa na sua vida, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus considera. Não pense que você passou por uma situação, por um problema e Deus não viu. Não, Deus considera todas as coisas e tudo serve para que Ele te prepare, para que Ele te alinhe, para que Ele te leve para o destino que Ele já tem para a tua vida. Mas não se apega a esse lugar da preparação. Então, o próximo nível exigia que Israel deixasse esse antigo, que não só lembrasse que Deus já tinha feito lá em Êxodo, que Deus já tinha aberto o mar vermelho, eles tinham passado, que Deus já tinha feito derramar maná do céu, todos os dias, coluna de fogo, coluna de nuvem para guardar o povo no deserto. Mas Deus precisava levar Israel a um novo nível de fé, um novo nível de conhecimento. Israel conhecia um Deus que abriu o mar. Israel conhecia o Deus que tinha feito milagres, maná do céu. Mas Deus estava levando o povo de Israel a um outro nível. E Ele te trouxe aqui para te dizer: essa palavra é para você mesmo. Eu estou levando você a um novo nível de intimidade comigo. Aleluia, Jesus. Deus está te dizendo: essa palavra é para você mesmo. Eu estou levando um novo nível. Você vai ter um novo nível de intimidade, um novo nível de entrega e um novo nível de compromisso comigo diferente, o qual você nunca teve. Deus estava levando Israel não só a conhecer o Deus que abriu o mar vermelho, mas também agora o conhecia como aquele que também abriu o Jordão. Deus estava levando o povo de Israel a entender que o milagre de ontem não está comparado ao de hoje, ao de amanhã, ao desse mês, ao desse semestre, ao ano de 2026 sobre a tua vida. Deus está te falando nessa noite que o novo nível que Ele tem para você são lugares que você nem imaginou pisar, mas a sua boca já teve a audácia de liberar, e você vai chegar nesse lugar, no nome de Jesus. Sabe o que Deus está te falando? Você me conhecia a partir de um aspecto, eu vou te fazer, Deus vai fazer você conhecer Ele ainda mais profundo.
Deus vai fazer você conhecer Ele no nível de intimidade e dependência. Meu Deus. Chegou a hora de passar esse Jordão. Chegou a hora de você passar esse nível. O que Ele tem para a tua vida vai exigir de você esse posicionamento. Mas eu entendo também, olhando a história de Josué e de outros heróis da fé, outros homens e mulheres que viveram o extraordinário do Senhor, que eu preciso ter posicionamento, consciência e se mover em direção àquilo que Deus já liberou. E a Bíblia fala que quando Deus atravessa o povo, que quando Josué faz exatamente aquilo que Deus falou, os sacerdotes levavam a arca da aliança, que era a representação de Deus no meio do povo. E quando os sacerdotes tocam os pés naquela água, o rio se abre, o Jordão se abre. E se você ler o capítulo 3, você vai ver que o povo mais uma vez passa de pés enxutos para o lugar da promessa. E quando eu leio isso, eu vejo um Deus tão zeloso com a sua igreja, que eu não aceito acreditar naquilo que o mundo diz, que você vai chegar, mas você vai chegar doído, você vai chegar, não. Eu quero liberar aquilo que a palavra diz do Senhor. Você vai chegar do outro lado e você vai passar por essa situação sem nenhum resquício, sem nenhuma sequela. Deus te trouxe aqui, você vai atravessar de pés enxutos. E não vai precisar de muita coisa. A Bíblia diz que quando o Jordão se abre, até aquelas águas que vinham por cima, elas se dividem. E quando eu leio isso, eu vejo uma calmaria, o povo caminhando por entre as águas e passando, não deixando o Jordão passar por cima do povo, mas o povo passando por aquele problema. Eu vejo um Deus que não só se importa com que você chegue na solução, mas que se importa que você chegue inteiro, que você chegue com o seu pensamento guardado, que você chegue com a sua saúde intacta, que você ultrapasse. Meu Deus, de uma forma completa. Eu vejo um Deus de completude, um Deus de completude, que não só eleva o nível, não só faz o povo passar de nível, mas Ele faz o povo também atravessar de uma forma completa, sem perder nada. Eles vinham, levavam seus filhos, levavam tudo. Conjecturando, a Bíblia fala que eles atravessaram o sol, mas eu imagino na minha mente eles atravessando de uma forma completa, com a sua família, com seus filhos. Meu irmão, e é essa palavra que eu vim para liberar sobre a sua vida nessa noite. Não só você vai passar de nível, mas a sua casa, o seu trabalho, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a sua parentela. Eu declaro isso sobre você nessa noite. Eu vejo esse Deus de completude, que não só se importa com você, mas vai fazer em você e através de você. Em você e na vida do seu marido, em você e na vida do seu filho, em você e na vida do seu patrão, em você e na vida do seu vizinho. Eu vejo esse Deus tão completo, que às vezes a gente diz assim: não, vai ser só isso, Jesus vai ser. A gente coloca Ele numa caixa, sinceramente. Mas Ele fez o povo atravessar numa completude, que é isso que eu quero liberar para você nessa noite. E chegou a hora de passar de nível. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. O louvor já pode subir no nome de Jesus. Chegou a hora de você passar esse Jordão.
E às vezes você pode estar pensando, mas qual seria o meu Jordão, pastor? Eu não sei. Mas você sabe. Aquilo que tem te prendido, aquilo que você há muito tempo tem olhado e não, isso agora não vou resolver esse problema agora não vou atravessar isso agora não, deixa isso aqui eu toco depois, não, isso aqui eu não, é isso. O Senhor te trouxe aqui para te dizer isso, chegou a hora de atravessar esse Jordão. E quantos recebem essa palavra no nome de Jesus? Será que você pode dizer glória a Deus? Será que você pode dizer aleluia? Como eu preguei nessa noite, eu quero repetir para orar por você. Você precisa ter a atitude, a consciência de que você precisa atravessar essa situação. Porque, meu irmão, do seu lado está um Deus que é todo poderoso. E eu não me canso de dizer isso. Eu não me canso de olhar e ler as Escrituras e ver um Deus que ama a sua criação. E um Deus que não só se importa com você unicamente, mas se importa com tudo aquilo que carrega o seu nome, tudo aquilo que você pensa, que você imagina. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus. Feche os seus olhos nessa noite e ore juntamente comigo. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Comece a pensar sobre aquilo que você precisa passar de nível, sobre aquilo que você precisa ter uma nova atitude, ter um novo posicionamento de fé. Começa a orar sobre isso, meu irmão. Você está num ambiente em que você pode colocar diante do Senhor, pode ser até aquele mínimo problema, aquela mínima situação. Tem pessoas que vão ter um Jordão grande, tem pessoas que vão ter não apenas pequenos, mas é esse Jordão que o Senhor quer que você coloque diante dEle, para Ele te dar a direção certa, para Ele te dar as estratégias certas, para Ele te dar o posicionamento correto. Feche os seus olhos e comece a orar nessa noite. Você não depende de um comando meu, você não depende de uma palavra minha, você só depende de falar para o seu Abba, para o seu Pai, para o seu Deus, aquilo que está impedindo você, aquilo que é um problema, aquilo que muitas das vezes é uma escassez. Coloque diante do Senhor e diga a Ele: Pai, o Senhor sabe, eu não consigo, com a minha força, com o meu entendimento, eu não consigo, Senhor. Mas se apropria da palavra nessa noite, diz: Senhor, eu tomo posse que eu não vou ficar como as pessoas falam, dando murro em ponta de faca, mas eu vou avançar, Senhor, eu vou subir de nível, Senhor, eu vou começar a crer. Eu não vou me abalar, Senhor, com as circunstâncias. Meu filho, você está diante do Deus que você pode falar para Ele as suas fraquezas, as suas limitações. Ele já conhece. Mas Ele precisa que você fale, Ele precisa que você busque, Ele precisa que você se posicione. Jesus, Jesus, como o Senhor nos conhece. Pai, mas a Tua palavra diz que antes que chegue a palavra na minha boca, antes que chegue o pensamento no meu entendimento, o Senhor já o conhece. Mas Espírito Santo, mesmo conhecendo, eu quero nessa noite, Senhor, dizer: Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com as nossas limitações, com os nossos jordões, Pai, com aquilo que nós não conseguimos crer, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de posicionamento. Jesus, nós queremos dizer que nós queremos viver um novo nível. E Pai, quando eu falo novo nível, eu falo novo nível de fé, um novo nível de entrega, um novo nível de posicionamento, um novo nível de intimidade, um novo nível de comunhão, um novo nível. Nós não queremos ser aquela igreja que vive morna, aquela igreja, Senhor, o qual Tu fala nas Tuas cartas, Senhor, em Apocalipse. Nós queremos ser uma igreja que vive no mais alto nível, no mais alto nível de intimidade, no mais alto nível de fé, no mais alto nível de posicionamento da Tua palavra, Jesus.
Ah, Jesus, nos ensina, Jesus. Nos ensina, Senhor. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a promessa que me fez. Provado já está, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. No nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Aleluia, Tu és fiel, Senhor. E eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e nunca confessou o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e essa é a oportunidade de você voltar para a casa do Senhor. Ainda com seus olhos fechados, se existe alguma pessoa entre nós que queira confessar o nome do Senhor Jesus nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão. Ou que você até já confessou o nome do Senhor Jesus, mas você estava afastado dos caminhos e nessa noite você quer voltar. Levante a sua mão também. Se você é essa pessoa, se você quer voltar para os braços do Senhor, ou confessar o nome do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, esse é o momento, essa é a hora. Se você é essa pessoa, eu vou te dar mais uma oportunidade. Levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, levante a sua mão direita, é uma oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Se não existe ninguém, amém, eu quero orar, mas eu queria que você aplaudisse o nome poderoso do Senhor. Aleluia para Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Aleluia, Deus é poderoso. Nós cremos que o Senhor permanece fiel no nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão como que recebe, ore comigo para acabar esse culto. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos leve em paz para as nossas casas. Nos dá uma nova semana, Senhor, uma continuação de semana abençoada, Senhor. Pai, nos dá uma continuação de semana onde vamos viver novos níveis. No nome de Jesus eu declaro isso. Novos níveis de fé, novos níveis de acesso, no nome de Jesus. Pai, nos leva para casa, Senhor, e nós já somos gratos, Espírito Santo, por tudo que vamos viver ainda essa semana. Pai, nós te agradecemos por esse culto, Pai, por tudo que vivemos e pela Tua presença que nos acompanhará para as nossas casas, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Vá com Deus, Deus abençoe você e a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você. Partilhe essa palavra com quem você ama e te esperamos na nossa próxima programação online. Deus abençoe.